Olá, eu sou Guilherme Strock, advogado, autor do site Infolei, uma ferramenta para que o operador do direito, concurseiro ou estudante mantenha-se atualizados quanto aos principais julgamentos dos tribunais superiores. Nós faremos a análise de um acórdão divulgado no Informativo de Jurisprudência 675 do STJ, cujo tema principal é a competência para decidir sobre depósitos recursais da Justiça do Trabalho em relação a empresas cuja qual foi decretada a recuperação judicial. O link para o texto desta análise está na descrição para que você possa acompanhar. Aproveite e inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para manter-se atualizado quanto aos mais recentes julgados dos tribunais superiores. O acórdão em estudo hoje é proveniente do conflito de competência 162.769 de São Paulo, e os temas principais nele tratados são em relação ao depósito recursal no âmbito da Justiça do Trabalho, qual é a sua natureza, e no caso de uma empresa em recuperação judicial, a destinação dos recursos depositados, e a quem caberia a competência, que no final ficou decidido que cabe ao juízo recuperacional. Esse caso ele nasce de uma reclamatória trabalhista que José movia contra a empresa B&B S.A., todos personagens fictícios, que mantinha um estabelecimento comercial no estado da Bahia, onde este prestou serviço. A reclamatória ela foi julgada procedente, o juiz do trabalho determinou o levantamento do valor do depósito recursal por este. Tomando conhecimento da determinação do juízo da Bahia, a empresa, com sede em São Paulo, informou que estava em recuperação judicial, tendo sido determinada a suspensão de todas as execuções contra a empresa em razão do juízo universal. O juízo do trabalho, então, informou que o depósito recursal havia sido realizado bem antes da decretação da recuperação judicial. Por isso, entendeu que lhe competia a gestão de tais recursos. A ministra relatora Maria Isabel Gagliotti começou lembrando a questão já foi decidida no conflito de competência 32.836 de Minas Gerais. Neste, discutiu-se questão similar. E para a solução de ambos os casos, a principal informação que a gente precisa ter é entender a natureza do depósito recursal. Ele é previsto no artigo 899 da CLT e tem natureza de garantia do juízo, para que a empresa não interponha recursos meramente protelatórios, bem como garantindo o valor, ao menos parcialmente, em eventual confirmação da sentença que reconhece, em todo ou em parte, os pedidos da reclamatória trabalhista, os valores já estariam depositados. O entendimento trazido pelo relator era de que, sendo um valor depositado em antecipação à eventual execução futura, a transferência para o juízo da falência frustraria a sua justa expectativa. Citou ainda a hipótese do valor obtido em arrematação em praça realizada antes da decretação da quebra da empresa, que pela lei de falências então vigente, não integraria o juízo universal da falência. Em ambos os casos, o entendimento é que tais bens, o penhorado e com prazo já agendado e o depósito recursal devem ser geridos pelo juízo falimentar, pois quando decretada a recuperação judicial, os bens ou valores já estariam destacados do patrimônio da empresa. A divergência foi aberta na época pelo ministro Menezes Direito, citando o entendimento de casos em que a praça esteja marcada, o valor seria revertido ao juízo da falência e, caso adjudicado, o ato seria ineficaz, habilitando-se o executante na falência. Observa-se, contudo, que naquele caso, se o leilão tivesse ocorrido antes da decretação da quebra, o valor seria pago ao credor e somente o que o extrapolasse seria direcionado ao juízo da falência. Ainda assim, uma vez decretada a quebra da empresa, o respeito à indivisibilidade do juízo falimentar propicia maior força patrimonial à massa falida, e este poderia efetuar melhor o controle, evitando preferências em detrimento de todos os demais credores, principalmente dentro da mesma classe. A relatora destaca, então, que o mesmo entendimento passou a ser aplicado às recuperações judiciais após a promulgação da Lei de Recuperação Judicial e Falência. Acrescenta ainda a ministra que a lei, em seu artigo 59, prevê a novação de todos os créditos, e no artigo 49 prevê que se submeterão à recuperação judicial todos os créditos, mesmo os créditos ainda não vencidos. Do artigo 59 nós temos: o plano de recuperação judicial implica a novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 50 desta lei. Parágrafo 1º. A decisão judicial que considera a recuperação judicial constituirá título executivo judicial nos termos do artigo 584, inciso 3º do caput da Lei 5.869, de 73, o Código de Processo Civil então vigente. Parágrafo 2º. Contra a decisão que considera a recuperação judicial caberá agravo, que poderá ser interposto por qualquer credor e pelo Ministério Público. Assim, sendo uma garantia e não um pagamento antecipado, o valor está sujeito ao juízo universal. Também a recente reforma trabalhista acabou com a dúvida sobre o tema, isentando as empresas em recuperação de realizar o depósito recursal.
conforme a nova redação do artigo 899, parágrafo 10º da CLT. Artigo 899. Os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito meramente devolutivo, salvo as exceções previstas nesse título, permitida a execução provisória até a penhora. Sendo a condenação de valor até 10 vezes o salário mínimo regional, nos dissídios individuais só será admitido o recurso, inclusive o extraordinário, mediante prévio depósito da respectiva importância. Transitado em julgado decisão recorrida, ordenar-se-á o levantamento imediato da importância do depósito em favor da parte vencedora por simples despacho do juiz. Parágrafo 10º. São isentos do depósito recursal os beneficiários da justiça gratuita, as entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial. O destaque do informativo ficou então: compete ao juízo da recuperação judicial a execução de créditos líquidos apurado em outros órgãos judiciais, inclusive a destinação dos depósitos recursais no âmbito do processo de trabalho. Então, a ementa do conflito de competência 162.769 de São Paulo ficou como, no âmbito da Justiça do Trabalho, o depósito previsto no parágrafo 1º do artigo 899 da CLT é pressuposto de admissibilidade dos recursos interpostos contra as sentenças em que houver condenação em pecúnia, tendo duas finalidades: garantir a execução e evitar recursos protelatórios. Concedida a recuperação judicial à empresa reclamada, no curso da demanda, o crédito é novado e se submete aos efeitos da recuperação, por expressa disposição dos artigos 49 e 59 da Lei 11.101 de 2005. É da competência do juízo da recuperação a execução de créditos líquidos apurados em outros órgãos judiciais, inclusive a destinação dos depósitos recursais feitos no âmbito do processo de trabalho. Essa foi a análise do conflito de competência 162.769, que foi disponibilizado no informativo de jurisprudência do STJ 675. Se as informações aqui trazidas foram proveitosas para você, eu peço a gentileza de que você clique no centro da tela para se inscrever no canal. Aparecerão também 2 outros vídeos para que você continue seus estudos. Lembrando que na descrição nós temos o link para o texto, para novos estudos desse julgado, e também do grupo do Telegram para sanar eventuais dúvidas. Obrigado e até o próximo vídeo.